Amados, boa noite. Domingo auspicioso. Pela manhã, tivemos nosso encontro Aprendiz da Fraternidade, onde a nossa irmã Renata falou muito e bem sobre o tema prometer. E se vocês não viram, procura no Facebook do Centro ou na minha página, que vocês vão ver que bênção que constitui em se prometer alguma coisa a alguém, entende? É uma bênção. São estudos que estamos fazendo todos os domingos, das 9 às 10, e a gente convida o pessoal, porque as falas de Emmanuel são necessárias às nossas vidas, principalmente no tempo de hoje, entende? Então, fica o convite para que possamos participar. E que nesta noite, paz e luz para todos. E que nessa noite possamos, intuídos pelos amoráveis espíritos iluminados, que possamos, então, termos momentos de muita alegria e para entendermos bem do que seja essa fala, fraqueza e força. Entrando conosco, nossa família espiritual aí, Josiane Shelley Sauim de Lima, boa noite. Gláucia Uitlich, querida, boa noite. Silvana Furuta, esposa do Marcos Furuta, boa noite. Interessante que este tema, a Amélia Rodrigues, ela, estudiosa como sempre, vai tirar essa prosa de Lucas, no capítulo 22, versículo 31 a 32 do Novo Testamento. Mas antes, vamos fazer uma colocação aqui, bem rápida. Fraqueza e força. Antes de entrar na Amélia. Oi, Mauro, meu amor. Boa noite, meu filho. Boa noite, querido. Vocês perceberam que muitas vezes todos nós temos momento de fraqueza. Que momento que é esse? Ai, não vai dar certo tal coisa. Ah, hoje também não vou ao centro porque não me sinto bem. Ah, eu fiz. Sempre tem alguma coisa levando você para baixo. Mas tem hora que você é outra pessoa. E essa outra pessoa é lindo. É quando você levanta e tem uma força. Ah, hoje eu vou fazer isto já está na agenda, eu vou estudar, eu vou ver alguma coisa diferente, não? Então, são momentos, fraqueza e força. Aí é preciso lembrar já, antes de entrarmos no texto, que, gente, nunca nós estamos sozinhos. Oi, Doralice Nardini, boa noite, meu amor. Lenise Orn Martinelli, linda, boa noite. Nunca nós estamos sozinhos. Essa é a fala cabal. Você está todo momento, dependendo do seu pensamento, assessorado.
pelos melhorados e pelos espíritos piorados. Oi, Denise, linda, lá eu sempre esqueço o nome lá, vamos falar, do Rio de Janeiro, vou ver o lugar já, eu vou lembrar. Um beijo para você, Denise. Rosângela Bandeira, boa noite, Rosângela. Então, veja bem, se nós estamos sempre acompanhados, dependendo do nosso pensamento, de figuras iluminadas ou menos iluminadas, vamos fazer a força de trabalharmos a positividade. A positividade. Você vai ao médico, o médico falou, olha, aumentou, tem que tomar mais remédio para a próstata do marido. Na hora vem, meu Deus, até quando, não? Angra, né, amor? Já viu aquele naviozinho que você me deu? Eu ia falar, Angra dos Reis, querida. Então, na hora você tem a notícia, mas faz mais de 20 anos que trabalhamos a problemática do câncer, agora a próstata, vem. Mas, de repente, por auxílio divino, mas ele receitou um remédio que pode melhorar. Pode melhorar. Não somos eternos. Somos sim, espiritualmente falando. Uma hora a matéria densa vai ficar. Mas o remédio, tá bom. E aquela injeção, tá bom. Então vem uma força que é enorme. E essa força fala assim para você. Então, vive bem com seu marido, trata bem o seu marido, não questiona, não briga à toa, porque tem casal que briga, não pode. Então tem que desfrutar desses momentos com alegria. Alegria. Amanhã é outro dia, vamos viver o hoje. Então, esse texto da Amélia, em que ela começa aqui, Simão, fraqueza e força, nós vamos verificar. Oi, Ana Maria Gaião, maravilhosa, senti sua falta hoje, sabia? É assim, a gente vê a pessoa depois, não esquece. Então, nós vamos verificar o seguinte, que essas lições que estamos vendo da Amélia, que estamos no 5º livro, elas são para quê? Para nos fortalecer, para nos fazermos acordar enquanto é tempo, como está no livro Fonte Viva. Acorde e levante. Então, a gente vai vendo como que Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues nos ajudam e muito. É sem pedir nada em troca. E a gente vai passando isso daí. Então, temos sim momentos de fraqueza, parece que está tudo errado, a filha não passa no vestibular, a doença chegou, mas tem também momentos de força. Não, eu vou conseguir. Então, isso é muito importante. Saiu aqui, vamos entrar de novo. Foi sem querer. Vamos entrar aqui. Vamos lá, então. Você sabe que a fala é com Simão e Jesus. Simão, fraqueza
e força. Ele mostrava as duas forças, sempre, coitadinho, não? E Jesus dava-lhe um puxado de tapete, não? Vamos ver lá. De Amélia Rodrigues, A Flores do Caminho, já estamos, se não me engano, 11ª lição. Deixa eu olhar aqui, porque a professora anota tudo. Então, nós estamos vendo já, olha, nós estamos na 11ª lição. E na 20ª, encerramos o livro e vamos para outro livro dela mesmo. Vamos lá. A simples evocação mental do mestre produz sentimentos de ternura e amor que melhoram o ser, dulcificando a vida. Eu tenho percebido isso. Oi, Ana, boa noite, meu amor. Eu tenho percebido isso. Vou ser franco e falar já para você. Com referência aos meus netos, que tocam uma firma, coisa e tal, e de repente, hoje eu conversei. Olha, a hora que entrar na firma, Pai Nosso, a hora que sair, Pai Nosso, agradecendo. Mas vó, por quê? Porque é o seguinte, vocês trabalham com vários funcionários, cada um num padrão, certo? E vocês têm que ter a sustentação de Jesus no trabalho. Não interessa. O dinheiro, tudo bem, mas precisa trabalhar a espiritualidade, trabalhar isso daí. Não podemos falar só e não colocar em prática. Quando você vê, tá aqui, ó, simples. Oi, Rose amada, Ana Lopes linda. Ó, simples evocação mental do mestre produz sentimento de ternura e amor que melhoram o ser, dulcificando a vida. É verdade, porque aí você fala, nossa, como é que a dona Vanderlei, com 86 anos, ainda é alegre, contente? Por isso, estou escorada. Aí, ainda hoje falamos no centro espírita. Gente, se não estivesse Jesus na casa espírita, não tinha espiritismo. Então, causa e espécie recordar que a convivência com Jesus, convivência, planificasse de imediato os que o cercavam, fazendo-os convencidos para logo depois os mesmos tombarem nos tormentosos conflitos das dúvidas, felizes, dando lugar às inquietações, devotados, ao mesmo tempo receosos. Se acontecia isso naquele tempo e tendo Jesus presente, você calcula hoje que ele está conosco espiritualmente, mas não presencialmente. Então, vocês vejam bem, se naquele tempo eles ficavam, não é, felizes, depois receosos, estão contentes, depois não estão. Mas por quê? Porque estávamos, claro, na infância espiritual. Então, você vai vendo o seguinte, ó, a infância espiritual do homem, atendo ainda hoje aos condicionamentos primeiros do instinto, em detrimento das lucilações espirituais que o impedem na direção de altos cimos. Claro, veja bem, eu não assisto televisão há muito tempo. Então, às vezes aparece no celular uma passagem do carnaval. E vi uma
que fiquei, meu Deus, não? Então, essa que eu vi era uma cruz de caixas de cerveja, e lá uma cruz mal feita, e um homem magrinho lá simbolizando Jesus, e outro se envolvendo, mexendo. O que é isso? Olha a infância espiritual que está a nossa humanidade há mais de 2000 anos. Como que pode? Veja que padrão vibratório poderia estar, né, nesse contexto. Péssimo, péssimo. Você não pode, a criatura não tem noção do que está fazendo. Não tem. Andréia e Marcos. Boa noite. Oi, Marcos, tá bom? Você está no celular com a sua esposa. Um abraço, Andréia. Fica conosco, amor. Fica conosco, tá bom? Alain, meu filho lindo, boa noite, boa noite. Então você vê que não houve mudança ainda. Nós temos muitos, muitos e muitos irmãos que estão na infância espiritual. Não conhece nada de Jesus e acha, Daniela Mercury, vou citar, diz que Jesus é gay. Me escuta, que é isso? Vamos respeitar o espírito mais iluminado do planeta, o Cristo, o governador do orbe, aquele que esteve na formação do planeta. Esse povo não sabe nada. Vive da materialidade absoluta. E que o quê? Que o quê? Porque vamos ter que prestar conta na nossa saída dessa reencarnação. E quem que vai auxiliar? Ninguém. Seus atos, suas atitudes. Temos falado isso. Então, eu vi essa cena aqui no meu celular, que eu, nossa, peguei e fiz um Pai Nosso. Jesus, perdoa, desculpa, perdoa. Estão na infância espiritual. O Senhor ama a todos? Está amando esse pessoal também. Um dia, vamos refletir, um dia vão se modificar. Pode demorar 2, 3, mais 4 reencarnação, pode. Mas vai um dia melhorar. E aí, continuamos com a Amélia. O entusiasmo que empolgava os discípulos após cada ação do mestre, produzindo inusitadas curas dos enfermos, ou decorrente da sua palavra fulgurante, que embaraçava os astutos da época, aqueles com interesses mesquinhos, que abria horizontes infinitos de invulgar beleza, ou a doçura que dele se exteriorizava, cedia lugar ao fácil, tudo era bom, mas cedia lugar ao fácil abatimento, às angústias e aos temores difíceis de explicações. Eu fico imaginando esse caso que eu citei. A criatura hoje, se ela estiver refletindo um pouco, está magoada. Está triste com ela mesma. Por que eu fui fazer isso? Eu não conheço esse homem. Eu não conheço Jesus. Como que eu vou fazer isso com ele? Entende? Então, a mesma coisa. Esse excesso de materialidade durante essas festas carnavalescas é um perigo, porque muitas pessoas querem se divertir, dançar, etc. Outras não. É o excesso do excesso do excesso. E o envolvimento com as sombras é muito grande.
o padrão vibratório da Terra até cai. Então, aqui, a Amélia está falando que eles estavam com Jesus e ouvia a palavra, e ouvia isso, via cura, mas passava, já ficavam com medo. Será que é verdade? Será que não é? O que aconteceu? Será que ele é o Messias? Então vinha aquela... O ser humano é isso, infelizmente. Não era fácil para eles abandonarem os quefazeres habituais a fim de se integrarem na empresa do reino dos céus. Porque Jesus, ele pedia assim: oi, Célia linda, boa noite, amor. Jesus pedia discípulos, pedia pessoas para o acompanharem na difusão da Boa Nova. Então, temos notícia que havia 70, certo? Mas foram saindo porque tinha que abandonar a família e caminhar com ele por aquelas estradas cheias de pedras, poeirentas, dormir em cabanas, e aí curava, aparecia doente, e era um trabalho incessante. E ficaram os 12. Então, no entanto, eram espíritos convocados à luta árdua, de modo a cooperarem com Jesus na obra da construção do mundo melhor. Família espiritual que eu amo. Quando ele disse: eu sou a videira, vós sois o galho da videira, é um convite que ele nos faz para que possamos, através do bem, da paciência, do amor, da caridade, entender da sua fala e propagar isso. Não falou que tem que ser espírita, católico, protestante, não. Nós todos. Mas nós, aqui a família espiritual, aí vem uma cobrança maior. Vem porque se você não trabalha nessa ótica, você não fica bem. José Raul Teixeira, um grande orador que tem no Rio de Janeiro o Remanso Fraterno, uma casa também de crianças. Ele diz: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Marca bem. Por quê? Porque não é fácil. Você estuda, você vê as falas do Pai e precisa colocar em prática em todos os lugares. E se você não fizer, você fica triste com você mesmo, percebe? Então, naquela época era assim. Hoje também, muitas criaturas maravilhosas vão às casas cristãs, mas quando começa a ver que tem muita responsabilidade, é ministro da Eucaristia, fala: não quero mais, vai no centro espírita e começa lá: gente, tem que amar, perdoar, estudar, praticar caridade. Nossa, mas é tudo isso? É tudo isso. Não é só entrar lá, tomar passe, ficar bom, vai embora, acabou. Não. A cada um segundo suas obras, está falando toda hora na nossa... Então, muitos abandonam. Por quê? Prefiro não saber, porque aí
Tem criaturas que deixam a casa espírita por isso. Porque falar, tem muita cobrança. Não é que tem cobrança. Tem muitos ensinamentos para que possamos, na medida do possível, colocá-los em prática. Exemplos lindos nós temos. Chico atendia até 3 horas da manhã. Divaldo tem a Mansão do Caminho. E tantos outros. A dona Aparecida Conceição, que eu cheguei a conhecer em Uberaba, gente, ela era uma enfermeira, trabalhava no hospital. E o hospital resolveu que iria mandar 14 doentes com fogo selvagem para casa. Mas a família não queria, ninguém queria. E ela, uma preta doce, amorosa, tinha sua família. Ela conversou com a sua família e falou, vocês estão todos bem. Eu tenho uma missão. Eu vou trazer 14 doentes para casa para cuidar. Acha? Vou. Nós vamos sair daqui. E ela ficou sozinha e levou os 14. E aí ela trabalhou, fez amizade muito profunda com Chico Xavier e fundou o Hospital do Fogo Selvagem, que existe até hoje. E para manter, ela conseguiu aí dinheiro com a Hebe Camargo e outros, graças a Deus, não? E construiu, gente, uma fábrica pequena para fazer, sabe, borracha para você molhar aí. E vivia disso, e tinha renda disso. E o Chico amava. Ela era uma amicíssima do Chico Xavier. Então, ela sabia que ela, sendo uma vara da videira, ela precisava cumprir a sua caminhada. E fez o correto. Cleuzinha, linda, boa noite. Oi, Ana Paula, linda, boa noite. A família nossa está linda. Então, está aqui, ó. No entanto, esses 12 discípulos que ficaram eram espíritos convocados à luta árdua, de modo a cooperarem com o Senhor na obra da construção do mundo melhor. Muito bem. E o Espiritismo que tem notícia de 1857 com o Livro dos Espíritos, mas tem auxiliado muito, muito. Nós não temos em nenhuma cidade que tenha uma casa espírita que não tenha um trabalho de benemerência. A nossa cidade, graças a Deus, tem a Casa da Sopa, mas não é brincadeira. Não é brincadeira. Precisa de gente para ajudar, precisa. Descascar legumes, almoço todo dia, cesta básica, tomar banho, esses excluídos, toma banho, joga a roupa fora, desinfeta. Tem. Tem. A nossa associação filantrópica, Casa do Caminho, com 70 crianças. Não é uma colocação, são separados os CPFs, mas tem o meandro do espiritismo, da ótica, sem falar no educandário, com 300 crianças. Então, vocês percebem que tem que se trabalhar, mas, doutor Vanderlei, mas a gente está ficando velho, como é que faz? Se vira. Vamos dando jeito, porque o Divaldo está com 97, o Chico desencarnou com 92, entende? Então, nós vamos dando jeito e trabalhar. Somos vara da videira. Agora, além desses trabalhos de benemerência,
Sim, mas tem, por exemplo, você é professor. Aí, o seu trabalho lindo na sala de aula. Ah, mas é enfermeiro. Calcula quanto amor para trabalhar com doente. E o médico, e o que opera. Como a espiritualidade pega na mão dele. A gente vai sabendo, vai conhecendo. Então, há muitos convocados nessa luta para cooperar com a melhoria do outro. E no mundo político, claro, um processo de corrupção absoluta, mas há pessoas maravilhosas que estão pensando no bem do outro, no bem da comunidade. Entende? Existe, claro, porque sabem que tem um caminho, tem alguma coisa depois para ser cumprida. Então vamos lá. Está convidando, hein? Já está convidando. Todas as vacilações de que davam provas humanas reiteradas vezes ao lado do mestre transformaram-nas em inteireza moral e vigor de fé que os levariam aos supremos testemunhos. Aí a gente antecipa. Judas, um dia a gente só vai falar dele porque tem evangelho dele, foi ludibriado, foi coisa e tal, ele não era mau, etc e tal, assediado pela sombra, etc. Mas os outros, menos João, todos depois trabalharam afincadamente depois que Jesus partiu, divulgando a boa nova. E todos tiveram um final material bem triste. Não como nós, na UTI, belezinha, você não sente nada. Não, não. Jogar numa fornalha, rachar você no meio, cortar o pescoço, tudo isso. Então, aí, mas a problemática da fé, da confiança, era muito grande neles. Agora, Amélia fala, Jesus, que os conhecia em profundidade, confiava na sua abnegada dedicação no momento próprio, os finalmente. E porque se apresentavam dúbios ou falhos, às vezes, discutidores, tímidos, não os amava menos. Antes, os vitalizava com a sua coragem, a fim de evitar que desfalecessem no instante máximo. E por que é que nós estamos insistindo em fazer lives? Não vão virar artista mais, acabou. Para isso, justamente para que todas as pessoas que nos ouçam sintam essa força, essa energia que vem da espiritualidade para a continuidade dos trabalhos, para ter mais coragem, mais força, mais dedicação. Ah, mas eu estou velha, não dá mais. Dá sim, sempre deu. Não podemos ficar no comodismo. E Jesus conhecia a todos, como ele também nos conhece. Pena que ele não possa falar, trabalha mais, você tá, ele não vai falar nada, né? Então, e essa fala, principalmente dos trabalhos que o Centro Espírita vem fazendo, é justamente para fortalecer a todos, para que ninguém se desfaleça. Porque vai ter uma hora que é de tristeza, é de dor, alguém parte e você tem que entender, entende? Então, é por isso que nós trabalhamos. E é por isso que uma Amélia Rodrigues
não cessa de passar para o Divaldo os livros. Uma Joana de Ângeles fez a série psicológica. O Emmanuel, essa bênção, como cada lição do Emmanuel, você tem que ficar de joelho, porque é um chamamento absoluto para o nosso bem, para o nosso bem só. Não pede nada diferente disso, para a nossa melhora. Então, a Amélia diz, o importante não era vencer todas as pequenas batalhas, mas vencer aquela decisiva que definiria os rumos do Evangelho. E venceram. Os 11, 10 venceram. Por quê? O Evangelho continuou. E o que mais? Passaram anos, séculos. E ele disse, Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador. E ele vos falará das coisas que eu não vou falar agora, vocês não vão entender. Infância espiritual. E não enviou? E não está aqui o Espiritismo? Que esclarece tudo. Que esclarece, que nos ilumina, nos consola. E, além de tudo, nos fortalece. Nos fortalece. Quando você vê que a coisa não vai... Espera um pouco. Vai orar, vai orar. Ninguém está pedindo nada, é isso aí. Então, o importante não era vencer todas as pequenas batalhas, mas a maior, a divulgação do Evangelho. E é por isso que eu sempre peço, nas segundas-feiras à noite, nós estudamos regiamente o Evangelho. Já estamos no capítulo 22º, a Silva vai falar amanhã. Falta pouquinho para terminar. E depois, a gente recomeça. Entende? O Evangelho é o máximo, é o que precisamos. Porque tem livros maravilhosos de outros autores. Tem, claro, que pode te fortalecer, entende? Você pega, por exemplo, o José Lázaro Boberg, que tem o livro Peça e Receba, que ele faz um livro na fala de Jesus, pedi e obtereis. Só que ele discorre mais, conta os casos, etc, etc. Mas vamos na fonte, está no Evangelho. Pedi e obtereis. Batei e a porta vai se abrir. Busca e achará. Agora, não fazemos isso, queremos o quê, amores? Queremos o quê? É essa a importância da casa espírita. Claro que tem todos os trabalhos, mas o Evangelho é fundamental. Percebe? E, como estamos estudando de domingo, Caminho, Verdade e Vida, baseado nas falas de Paulo, de Pedro, tá? Uma frasezinha, tira do Novo Testamento e aí o Emmanuel coloca ali uma bênção para nós. Precisamos disso. Então, estamos trabalhando isso. E se não o fizermos, veja bem, uma responsabilidade muito grande para o espírita, o não cumprimento dos trabalhos na fidelidade espírita. Vamos, eu disse hoje, acho, eu fico até, tem hora, um pouco preocupada comigo. Vamos prestar conta da capacidade que temos na divulgação de tudo na nossa caminhada do lado de lá. Não vai pensar que porque falou, são flores. Não. Tem que praticar, tem que exemplificar, tem que botar em prática. Tá? Vamos aqui com a Amélia. Então,
Mais importante que tudo era isso. Fazia-se imperioso que não passassem imunes nem intactos, porém, que carregassem as feridas e marcas dos sofrimentos adquiridos no afã das lutas naquela época. Hoje ninguém está sacrificado, é queimado vivo como Joana de Cusa. Não. Veja bem, quantos e quantos e quantos cristãos queimados vivos porque seguiam Jesus. Joana de Cusa é uma delas e hoje é mentora do Divaldo, graças a Deus. Hoje não tem, tá fácil. Olha aqui, eu conversando com você, tá? Eu te amando, entendeu? Eu cumprindo minhas obrigações. Ah? Amanhã tem SOS, a matéria já está pronta, a mala está pronta, vamos lá. É assim, amores, assim. Então, não tem ninguém que vai prestar conta das nossas atividades, atitudes, pensamentos e atos. Então, veja bem, naquele tempo, morre queimado. Aí, coitado de Paulo degolado. O coitado Pedro, Simão, de cabeça para baixo. A gente vai falando. Então, veja, não tem nada disso hoje. Hoje, a tristeza, quem arruma, somos nós. Com a nossa infantilidade. Somos nós. Por falta de fé, de esperança, de amar ao próximo, de se doar. É isso aí. Vamos em frente. Então, hoje está fácil, muito fácil. Num daqueles momentos máximos, Amélia diz, de definição, preparando-os para os superlativos confrontos com as paixões dissolventes do mundo, Jesus advertiu e informou a Pedro, com a autoridade que lhe era peculiar. Eu gosto de lembrar que Jesus, pelo que eu tenho estudado, ele era amoroso, mas era de uma autoridade moral inconfundível. O olhar dele, erguia a mão, era tudo. É coisa dele. E ele, então, conversando com Simão Pedro, lembra que ele falou para Simão? Vem comigo, você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescadores de almas. Né? E Simão Pedro era truculento, era o que mais perguntava para Jesus, confrontava e queria saber. Tinha família, largou a família, foi com ele, tinha uma trégua, voltava correndo para a família. Ele acompanhou Jesus sempre. Simão, Jesus falou para ele, Simão, Simão, agora presta atenção. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que é isso? Ele está falando que o espírito das sombras quer atrapalhá-lo nos momentos de fraqueza dele. Como os espíritos também nos atrapalham no nosso momento de fraqueza. Veja bem. Gente, não é fácil. Não é fácil. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. E aí, essa fala é tirada, vocês me dão licença um pouquinho, é tirada do Novo Testamento e é rápido, não vou incumpridar nada, não. Está em Lucas, no capítulo 22, versículo 31. Tá, é bem curtinho. A predição da negação de Pedro, que o Lucas vai contar. Olha aqui, a falinha de Jesus.
Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para ajoelhar com o trigo. É o que a Amélia tirou daqui. Isso que eu gosto, porque eu vou lá e eu acho, eu falo, meu Deus, que mulher, não? Aí, olha, ele fala, eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. Ele, porém, lhe disse, Senhor, Simão responde, Senhor, estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Nesse momento ele falou isso, Jesus. Mas Jesus disse, Pedro, Simão Pedro, eu te digo, hoje não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Viu? Então Jesus sabia de tudo. Sabia da traição de Judas, sabia da negação de Simão Pedro, mas ainda disse, você viu bem, que iria orar por ele, para ele não cair em tentação pior que essa, mas que ele iria negar, negou. E que ele, na crucificação, não acompanhou Jesus. Pelo contrário, você conhece Jesus? Eu? Não. Você é cristão? Não. 3 vezes ele negou. 3 vezes. Jesus já estava falando aqui. Antes. Então, aí, Simão está falando isso. Aí Amélia continua. Não havia espanto na voz, nem insegurança na palavra de Jesus. Oi, Vanessa, bonita, linda, precisamos trabalhar de domingo, precisamos do Juninho, tá? Ninguém atinge, fala Amélia, as plataformas dos cimos, dos altos, sem a vitória sobre as anfratuosidade das escarpas, nem a lenta conquista dos impedimentos da subida. Hoje a Renata falou, para descer uma ladeira, zupte, mas para subir uma ladeira, tchan. Então, ninguém atinge o topo se não for com sofrimento, com tristeza, com problemas. Aí a Amélia continua. Moldam-se os metais nas altas temperaturas que os depuram e os aprimoram. A fornalha e a forja são-lhe benfeitoras ignoradas. Para os metais são benfeitoras. Não há exceção no processo evolutivo, passando todos os espíritos pelo mesmo cadinho transformador. Então, não tem jeito de nós evoluirmos se não tivermos a bênção da reencarnação. E o que mais? Vai ser só há flores no caminho? Não. Pedras e pedras e pedras, mas também tem flores. Então, a caminhada nossa é de obstáculo, é de problema, é de tristeza, é de amargura. Mas toda hora, não. São momentos. Então, não há exceção no processo evolutivo, passando todos os espíritos pelo mesmo cadinho transformador. Hoje a gente sofre, amanhã a gente sorri. Hoje a gente enterra um ente querido, amanhã continua trabalhando. É assim, tudo passa. Aquela advertência é lição que define a lei de igualdade
e que estão submetidas todas as criaturas enquanto na terra. O homem fortalece o ânimo diante da aspereza do compromisso e identifica-se o ideal pela firmeza com que o mesmo é vivido enquanto o apresenta. Então, a criatura, ela pode ter problemas, só que ela reage. Ela reage. Ou ela se entrega, vai na fraqueza, ou ela tem força. Mas aqui a Amélia fala, o homem fortalece o ânimo diante dos compromissos e tem um ideal, essa firmeza, dando prosseguimento à oportuna informação. Jesus falou para Simão Pedro. Mas olha que bonito. Fala de Jesus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós precisamos do Evangelho e das nossas prosas para a gente não desfalecer. Precisamos da cutucada. Por que tem psicólogo? Por que tem psiquiatra? Por quê? Porque vão trabalhar o quê? O pensamento, a mente. Então, ele falou, mas eu roguei. E a espiritualidade melhorada, seu espírito protetor e o meu também me auxiliam. Eu não vejo. Mas se eu visse, seria pior, não é verdade? Eu não vejo. Mas por isso que a gente está onde está. Somos auxiliados. Pensa comigo. Não estamos abandonados. Na jornada do progresso espiritual, todos aqueles que marcham na retaguarda possuem anjos tutelares na frente. O que eu acabei de falar? Você tem o seu espírito protetor. Quando o óvulo penetrou, quando o espermatozoide penetrou o óvulo, você vai reencarnar, um espírito foi designado para sua companhia. Só que ele não vai decidir as suas coisas. Você tem o livre arbítrio, as escolhas. Você pode fazer escolha boa ou má. Ele não pode palpitar. Por quê? Porque a sua evolução é que interessa. É o seu progresso. De repente, ele dá um pitaco bom, a gente escuta, fica melhor. Vamos em frente. Aí, ele diz assim, são eles, esses anjos guardiães, a estrela polar de todas as vidas, brilhando e convidando à permanência no rumo. Então, é necessário que todos saibam. É necessário falar isso. Muitas vezes, retardam-se para socorrer e sofrem por nos amar. Também, quando passamos as nossas confusões, eles ficam aborrecidos. Constitui o estímulo constante e o forte ímã que os atrai na direção correta. Por quê? Porque eles identificavam a natureza humana fraca, Jesus identificava a natureza fraca de Simão Pedro. Jesus permitiu que ele fosse visitado pela tentação, lecionando humildade e submissão a todos os estudiosos da Boa Nova. E no futuro, porém, intercedeu junto a Deus, de modo que a dor, ao visitar o coração de amigo, não lhe queimasse o combustível das forças, permitindo-lhe permanecer na fé. Quer dizer, foi difícil? Foi. A caminhada foi difícil, porque depois ele assumiu, ele foi duas vezes de Jerusalém para Roma de barco, não é navio não, barco.
Foi roubado, foi isso, foi aquilo. Simão Pedro. Aconteceu de tudo com ele, entende? E até que, lógico, vocês sabem, ele está em Roma, aqui não vai falar, não sei, ele está em Roma, numa reunião lá nas catacumbas sobre o cristianismo, é pego, e aí então é submetido, é cristão, não tem jeito, vai ser crucificado. Sim, vou ser crucificado, tudo bem. Só que não quero ser crucificado como Jesus foi, o rabi, de cabeça para cima. A minha crucificação é diferente, cabeça para baixo. Entende? Entende? A humildade dele nesse aspecto. Vamos em frente. Permanecia Jesus vigilante, apoiando o discípulo, apoiando Simão. Por enquanto, sem a plena visão da realidade da vida espiritual. Simão ainda estava, não sabia. Como a gente de vez em quando fica pensando, meu Deus, fala em céu, inferno, purgatório, fala em cidades espirituais. Nós ficamos pensando, tá? Destinava-lhe responsabilidades específicas nas horas futuras de grande importância, para que ele balizasse as fronteiras das almas na larga convivência que lhe seria permitida com os homens. Porque Jesus foi, ele ficou, e a casa dele, a casa que era a casa do caminho, um pouco ficou escondidinho, depois começou a atender leproso, criança, parará, e viajar, e pregar aqui, pregar lá, e reunir com todos os apóstolos, entende? Então, Jesus o preparou para isso. É por isso, concluiu o ensinamento com um pedido bem forte. Olha o que Jesus falou para ele. E tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. Olha que responsabilidade. Sabia que ia trair, que ia negá-lo, mas você vai se arrepender, não tem importância, você vai se tornar tarará, que eu te falei, te contei, mas você tem que fortalecer as criaturas. Como nós falamos, estamos com a Amélia aqui, não é à toa, é para que tenhamos a força necessária de continuar. A doença chegou, vamos tratar. Não sei o que aconteceu, vamos cuidar. Tem que fazer quimioterapia, vamos fazer. Gente, é por isso que a doutrina está aqui, para nos dar essa força, essa caminhada. Mas fulano roubou, o problema é dele. Depois ele tem que se acertar. Então, olha o que ele falou. E isso serve para nós também. Nós, enquanto aqui, espíritos ainda em evolução, nós temos a obrigação, sabe, família espírita, de fortalecer nossos irmãos. Chega com problema, conversa o que pode e o que dá. Tem coisa que não dá, tem coisa que você não tem alcance para resolver. Então, o pedido que ele fez lá, nós temos que atender aqui. Chega de preguiça. Fortalece teus irmãos. Lá no Educandar tem 300. Quem quiser ajudar, pode ir. A trágica lição deveria converter-se numa sinfonia emoldurando de esperanças e belezas todas as vidas. Uma das coisas maravilhosas que eu sempre, quando posso, faço, é passar esperança para as pessoas. Esperança. Porque amanhã é outro dia. É outro dia. Eu não posso alongar, mas Chico passou por isso. A trágica lição
deveria converter-se numa sinfonia para todas as vidas. Somente aqueles que palmilham as estradas do sofrimento possuem resistência para a dor e autoridade para o ensino da verdade. Então, as pessoas que têm uma vida tranquila não vai ter essa preocupação. Quem tem? É quem atravessa o sofrimento, consola o outro, a dor do outro. É isso. É gostoso conversar. E quem percorre uma estrada pode melhor falar dela, porque a conhece, sabendo que o caminho é difícil, cheio de perigos. Com o espinho do arrependimento, olha o Simão Pedro, cravado na mente, a doer no coração, o discípulo se deixaria agora sacrificar-se e tornaria uma bandeira desfraldada, simbolizando a coragem, a força que deveria infundir em todos os irmãos. Nós sofremos, mas vamos para frente. Nós sofremos, mas divulgamos a boa nova. Nós sofremos, mas estamos atendendo Cristo. É isso. Sem as suas doações plenas, o futuro teria olvidado, esquecido o que aconteceu com Jesus. Se os apóstolos não continuassem, morreu na cruz, pronto, acabou. Não divulgariam a boa nova, não divulgariam o evangelho. E o Espiritismo, vocês sabem, eu falo sempre, ele foi assessorado pelo Espírito de verdade, que é Jesus. Chegou uma hora, Jesus falou, está difícil, preciso o Consolador chegar. E veio o que veio. Simão protestou, porém, fidelidade a Jesus. Apesar disso, titubeou e caiu. E não foi uma vez, 3 vezes, negou. Todavia, teve a coragem, até me arrepiei, de levantar-se sob os açoites vigorosos do arrependimento, diariamente trucidado pela lembrança amarga da ingratidão para com Jesus. Todo dia ele lembrava, eu neguei. Ai, gente, e nós? O que estamos fazendo para ajudar Jesus? E então, a fé augusta e no sacrifício sustentou todos os irmãos com todas as forças da alma, evitando dissensões com a sua humildade e autoridade, infundindo o ânimo até o momento em que, integrado ao Espírito do Cristo, deixou-se arrastar à rude crucificação, da qual se ergueu em asas de luz, símbolo que se fez da fraqueza momentânea, da negação, e da resistência veraz diante de toda e qualquer tentação. Eu vou ter um minutinho, contar o finalmente. Aí, ele é crucificado de cabeça para baixo e ele não morria. E um romano, esse homem não morre, Pegou uma pedra, tacou na cabeça dele, estava de cabeça para baixo, aí o sangue saiu, e aí daí um pouquinho ele morreu. Muito bem. O tempo passou, não muito. Lembrar bem, nesse instante, o Mestre Jesus veio buscá-lo. Simão Pedro, vem. Você já fez a sua parte. Vem. Beleza, não? E aí, passado uns meses, estava Cleófas na catacumba, orando, seguindo os ensinamentos, embora Pedro já tivesse tido esse final, eles continuaram. Então,
chegou um romano com uma criancinha doente. E aí o Cleofas falou, nossa, o que foi, meu filho? Ah, meu filho precisa sarar. Mas meu filho precisa sarar. Pelo amor de Deus, cura meu filho, cura meu filho. Ai, mas cura meu filho. Simão Pedro vem perto e fala, ele foi o que tacou a pedra na minha cabeça para eu morrer. Aí o Cleofas escutou bem, escutou, e aí o Romano falou, mas porque eu estou com a consciência pesada, eu não aguento mais, eu não posso ver meu filho morrer. Eu dei uma pedrada no Simão Pedro, ele não tinha nada com isso, ele era bom, não sei por que eu fui fazer aquilo. Aí Simão cura o moleque e o Romano torna-se cristão. Que lindo, tá vendo? Vamos orar? Passaram uns minutos. Que domingo lindo, vamos lá. Vamos orar. Deus, olha, gente, a lição de hoje é para trabalhar. A força, nada de fraqueza, nada. Eu estou cansada, vai descansar, dorme um pouquinho, levanta e vai trabalhar. Acabou. É a força. É necessário isso. E essa força a gente acha junto da espiritualidade. Não tem outro caminho. Pode tomar um monte de vitamina, mas é isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas, o meu Pai. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos presentes e aqueles que irão ver depois essa prosa. Benfeitores espirituais que estão numa luta incessante nesse Brasil imenso para que tenhamos Jesus como mestre, modelo e guia sempre. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado. Obrigado pelas bênçãos que chegam para fortalecer o nosso espírito, ainda tão pequeno, tão infantil. Obrigado. Obrigado pela nossa caminhada, pelos nossos irmãos em Cristo, pela força que vamos arrumando, pelas vibrações fortalecedoras que chegam. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado pela família. Tem problema? Tem. Obrigado. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho. Oh, Pai de amor, mas obrigado por esses ensinos. Meu Deus, obrigado. Obrigado. E agora, como sempre digo, pense em você. Esqueça tudo. Toda a problemática que te atrapalha da materialidade. Pense em você. Fique em paz. E peça ao Pai algo que vai te deixar mais tranquilo, mais em paz, enquanto oramos. Pai de infinito amor, que estás em toda parte, seja feita a vossa vontade, assim na terra, na matéria, como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma, esse pão necessário para essa força maravilhosa. E perdoai as nossas ofensas, como nós de coração
perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai de amor, não nos deixe errar, cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência. Livrai-nos, que o Senhor pode. Obrigado pela lição de hoje. Um convite maravilhoso para nos fortalecer, Pai. Precisamos disso. Obrigado. Obrigado. Que tenhamos e que todos possam gozar. Com muito amor, eu peço. Saúde no físico, saúde no perispírito, saúde no espírito. Agreguem-se a Jesus por caridade, porque Ele está conosco e estará até o fim dos tempos. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Ele. Muito obrigado. O meu carinho, o meu beijo. Uma linda semana, uma linda noite. Boa reflexão. Força, não fraqueza, força. O meu carinho. E podemos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quantas bênçãos. Meu beijo. Fiquem com Deus.